Mais uma vez, ó Pai, estou aqui entregue nas suas mãos, sabendo que tem todo esse povo orando ao meu favor. Tu sabes que esse lugar não é um lugar tão fácil. E o Senhor sabe que sem o Senhor nós não conseguiremos nada nesse lugar. Por isso eu peço mais uma vez, venha ajudar-me, Senhor, para que eu possa trazer aquilo que for necessário ao seu povo. E a mim também, Senhor. Abençoa cada um de nós que estamos aqui. Também aqueles que não vieram e estão com desejo de estar aqui, talvez com tanta impossibilidade. Mas o Senhor é um Deus onisciente e onipresente. E o Senhor pode estar suprindo a necessidade de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Eu agradeço a confiança do pastor Gazon e também a confiança de todos os nossos pastores que compõem o nosso região, né? O nosso grupo regional. Eu creio que quando a gente sobe nesse lugar, é uma tribuna não muito fácil. Ela depende muito das orações e da maneira que as pessoas estão no espírito. Se nós estivermos com um espírito crítico, nós não vamos encontrar muito boa coisa aqui nesta noite, nesta manhã. Se nós estivermos num bom espírito, nós passamos por cima de muitas coisas erradas e saímos daqui bem no espírito. Muito bem, eu quero ler com a igreja o livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler até o versículo 16. Os técnicos aí tomam cuidado com o eco. Eu sou surdo de um ouvido e o eco me dá problema. Aí eu fico pensando que tem um chamando aqui, outro chamando ali. Então o eco é perigoso, né, irmão? Gazão. O eco, se estiver nervoso, não é quem fica perto, né? Muito bem, vamos então para a leitura. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade da fé do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da nossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, e que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Perdão. Até que todos chegamos
ou cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes e levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de Deus, ou melhor, de cada um, de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Vocês, vamos simplesmente fazer uma oração de amor, mas eu gostaria, primeiramente, de perguntar se nós, todos que estamos aqui, cremos no ministério profético. Amém. Todos? Amém. Uma outra pergunta. Cremos no ministério apostólico? Então, cremos nesses pastores? Cremos nos ensinadores? Nos evangelistas? Vocês creem? Porque se nós não crermos no homem nesta era, nós não podemos crer em Deus. Deus está no homem. É mais uma vez Deus encarnado. Jesus explicou claramente para o judeu e eles não entenderam. Eles falavam assim: vocês creem em Deus, mas creem em mim também. Você tinha que crer no homem. E eles não conseguiram crer. Nós vamos ver isso. Então eu quero dizer para a igreja que nós somos católicos, apostólicos, cristãos. Nós somos católicos porque nós não somos só esse grupinho aqui. Nós somos universal. Nós temos um grupo no mundo todo. Esse ano talvez o irmão Frank venha da Alemanha, né? Talvez chegue aí da Alemanha. O mundo todo tem essa mensagem vibrando. E católico quer dizer universal. E nós somos universais. Ou universal. Somos, então, os verdadeiros católicos. Somos apostólicos porque cremos no ministério apostólico. Não só nos apóstolos passados, mas como nos apóstolos presentes. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Então, esses pastores, estes ensinadores, para nós, é o que está trazendo a nossa unidade da fé. Amém? Vamos orar esse favor, se você tem esse espírito. Meu Deus, nós estamos aqui com esse espírito, que não somos um povo separado, somos crentes na sua palavra, confiamos na sua palavra, confiamos em Efésios capítulo 4, estamos dedicados a isso de toda a nossa alma, e é por isso que nós estamos aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traga esta benção para aqueles que não têm, Senhor, que eles possam ser abençoados com este ministério quíntuplo de Efésio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Muito bem, nós vamos
Eu nem sei o que vai ser, se vai ser uma palestra, uma pregação. Eu sinceramente, eu estou um pouco vendido. Só tenho matérias aqui para trazer. Depois vocês julgam o que for, né? Mas nós vamos falar sobre a unidade. 2 unidades. Agora, no livro de Salmos 66, no verso 11, Davi, orando, implorou socorro de Deus, dizendo: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração no temor do teu nome. E São João 17, verso 17, Jesus, orando pelos discípulos, pediu ao Pai para os santificar na verdade. E ele disse: a tua palavra é a verdade. No verso 20 ele disse: eu não rogo somente por estes, eles estavam falando ali com aqueles discípulos no presente, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Isso é para nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um. Note bem, eu queria que vocês entendessem esse pronome. Eles sejam um. Em nós. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. No verso 24, Jesus disse: Pai, aqueles que tu me deste, quero que onde eu estiver, estejam eles também comigo, para que vejam a glória que a mim me deste, porque tu me tens amado antes da fundação do mundo. Então vamos falar sobre essas 2 unidades. A palavra unidade na matemática, ela é a especificação numérica dos seres, significa um. Mas como substantivo, ela é a grandeza tomada arbitrariamente para termos de comparação entre grandeza da mesma espécie. Agora, é um substantivo arbitrário, porque não depende de regras. Unidade não depende de regras. Por ser simples, são várias unidades. Ela pode ser simples, isto é, que não é composta, não dupla e nem múltipla. A unidade comum, como substantivo, ela que tem um só gênero, ou melhor, uma só forma para 2 gêneros. A unidade composta é aquela substância de vários gêneros. Um bolo é uma unidade composta. A unidade própria é aquela que é confidente em si mesmo. E a unidade perfeita é uma palavra composta de uma preposição,
ou um advérbio, e um pretérito. Isto é, já esteve, passa por um curso e torna-se a origem. Isso quer dizer perfeito. Então, note bem isso aqui. É por isso que o predestinado não deve ter medo de nada. Nada, 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 nada. Ela, quando se une perfeitamente, embora nós vamos aprender futuramente, unidade perfeita é aquela que já esteve, passa por um processo, por um curso e torna-se a origem. Isto marca claramente a predestinação. Ninguém vai para o céu se não veio dos céus. Ninguém vai para Deus se não veio de Deus. Alguém pode até adquirir salvação, mas doada por aqueles que a têm. Não sei se vocês conhecem esse assunto. A salvação comum, né? Um copo de água e alguma coisa. Agora você nota que se der um copo de água para um eleito, você tem um galardão. Mas se você der uma pedrada na cabeça dele, eu não sei o que você vai ter, né? Né? Uma palavra ofensiva deixa marcado o resto da vida. Uma coisa, eu quando estava na escola aprendi uma lição que chamava uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Mas Jesus mostrou isto na oração que ele fez, ali em São João 17. Ele disse: dei-lhes a glória que a mim me destes, porque tu tens amado antes da fundação do mundo. Então o que ele deu, eu já tinha recebido antes da fundação do mundo. Vocês notem que nós estamos muito felizes a esse respeito. Perfeito é isto. Estávamos lá em Deus, Jesus também, saímos dele, nascemos nesses corpos em tempos variados e agora estamos voltando para lá com ele. Aleluias. Nós éramos ele, saímos dele e agora voltamos nele e seremos ele ou somos ele. Unidade perfeita é isso aí. Agora então vamos falar sobre a unidade. Na mensagem A Unidade, parágrafo 12 ao 15, vocês me desculpem, porque é sempre assim, né? Água não adianta, piora mais ainda. Na mensagem Unidade, parágrafo 12, do verso, aliás, parágrafo 12 ao 15, o profeta desta era disse que a palavra unidade, ela significa se tornar uma unidade, unidos. Ele disse: este é um assunto e tanto para isto, merece muito mais atenção do que sou capaz de dar, e mais do que a maioria das pessoas da terra seriam capazes de dar. Mas eu gostaria de dar a minha opinião a respeito disso. E como é que Deus nos dará agora, no ensinamento desta doutrina? Eu falei para o pastor Gazão que eu não queria falar sobre isso, porque fala-se de doutrina. Mas eu creio que esses ministros que estão aqui,
deve ter bons discernimentos para discernir onde estão os verdadeiros ensinamentos e os falsos ensinamentos. Por isso eu subo aqui descansado. Verdade? Descansado em vocês. O profeta disse: eu confio que isto não seja uma ofensa aos irmãos que ouvirão esta fita, porém isto acontecerá para fazer com que você leve isto em consideração, para que você estude isto em oração, cuidadosamente, e pese isto na balança da palavra de Deus, para ver se isto é de Deus ou não. O profeta disse: esta é a maneira que sempre devemos fazer, pesar as coisas na balança da palavra e da sua mensagem, que é a palavra para nós. Porque a palavra é a única coisa capaz de permanecer. Deus criou tudo isso que nós estamos vendo pela palavra. Agora, no parágrafo 99 e 100 da mensagem Confronto com Josué, o profeta disse que antes de Deus criar o homem, ele chamou a si mesmo Elah Elohim, ou Elah Elohim, como queira, que significa em hebraico existente em si mesmo, tudo por si mesmo, nada existiu antes dele. Também significa o todo suficiente, capaz de tudo. E isto é uma unicidade. Unicidade é o que é único em seu gênero. Mas como ele é existente em si mesmo, ele é como uma célula, então, que atribui. Por isso ele era uma unicidade com atributos. E no parágrafo 100 da mesma mensagem, o profeta disse que Deus mudou o seu chamado de Elohim para JHVH, que depois compuseram essas palavras e deu-se Jeová, e nós vamos aceitar Jeová. Quando ele saiu de Elah Elohim, ele passou a ser Jeová. Ele já não era mais uma unicidade, porque depois que ele criou o homem, ele disse: eu sou o Senhor Jeová, sou aquele todo existente que tenho criado algo de mim mesmo. Agora ele é Jeová, aquele que existe com sua família. Ele mudou a sua natureza. Ele mudou. Uma unidade perfeita. Ali estava uma unidade perfeita. No parágrafo 14 da mensagem Unidade, o profeta disse que o primeiro homem e a primeira mulher no jardim do Éden estavam em perfeita harmonia com Deus, de tal maneira que Deus podia descer qualquer hora que ele desejasse e falar lábios a ouvidos com Adão e Eva. E o profeta disse que isto é uma unidade perfeita.
uma unidade perfeita, quando Deus podia falar lábios ao ouvido com o homem. Aquela família estava tão unida que Deus e sua família era um. Agora Eva estava unida até que rompeu com a sua palavra, ou com uma palavra. Duvidou de uma palavra ser a verdade. E aquilo separou a unidade perfeita. Mensagem Unidade, parágrafo 32. Dali, Deus e o homem não estiveram mais em unidade perfeita. Perdeu a unidade perfeita. Na mensagem Unidade de um Deus, parágrafo 21, o profeta disse que quando Adão perdeu o relacionamento com Deus, ele se tornou uma unidade própria. Unidade de um Deus, a mensagem Unidade de um Deus, parágrafo 21. Quando ele se tornou uma unidade própria, ele não dependia mais de Deus. Ele ficou independente, confidente em si próprio. Quanta pessoa vive dessa forma? Mesmo nos nossos meios, crentes da mensagem, eles aceitam a mensagem, mas não aceitam o mensageiro. Outros aceitam a mensagem, o mensageiro, mas não aceitam o pastor. Outros não aceitam a mensagem, o mensageiro, aceitam o pastor e não aceitam o apostolado. Então isso traz uma independência. Isso quer dizer, eu confio em Deus e está acabado. Ele não confia em ninguém, porque Adão confiava, mas Deus não confiava nele mais. Não é a questão de nós confiar em Deus, é a questão de Deus confiar em nós. É aí que está o problema. Todos nós gostamos de Deus, mas será que Deus está gostando de nós? Ele passou a ser uma unidade própria. E que coisa ruim é uma família que se considera uma unidade própria. Ela não precisa de ajuda de ninguém. Ela não busca socorro em lugar nenhum. E às vezes a casa dela vai a pique. Logo vemos que a Bíblia vem, que na Bíblia vem duas genealogias. Depois disso, Gênesis 4:17 e outra em Gênesis 5. A geração de Adão e a geração de Caim. Semente da serpente e semente de Adão. Chamada ou considerada filhos dos homens, os de Caim, e filhos de Deus, os de Adão. Gênesis 6, nós vemos a sua unidade composta. Eles compuseram as famílias. Já começou a misturar filhos de Deus com filha dos homens. E isso trouxe a corrupção do mundo. E encontramos que não foi muito tempo, Deus mostrou uma lição muito grande para eles, destruindo o mundo inteiro com água, unindo somente uma família. Só uma família estava ali naquela expectativa, crendo no sobrenatural, porque chuva era sobrenatural.
Chuva era tão sobrenatural ou supernatural. Como é que é? Sobre ou super? Sobrenatural. Chuva era tão sobrenatural quanto levantar um morto de 100 anos de cova lá no cemitério é sobrenatural hoje. Do mesmo jeito que vocês não creem, vamos dizer assim, para mim pegar o vosso espírito, que um que dorme há 100 anos aí na sepultura, e você pode até achar que não vai levantar, era o que eles criam, que também não iria chover. Agora, no meio de nós, todos aqui, deve ter um pouco de gente, não sei se tem tudo, se tiver tudo, amém. Mas deve ter um pouco que crê que aquela sepultura vai dar os mortos. Tem gente aqui que crê no sobrenatural. Você diz, mas arrancou o meu avô lá e só tem o cabelinho dele. E botou junto com outro e só tem o cabelinho dele. Não faz mal! O Deus onisciente, o Deus criador, o Deus que sabe todas as coisas, Ele ajuda todos os héteros e trará de volta aquele avô seu. Agora, encontramos que não foi muito tempo, Deus trouxe uma lição e unindo-se uma família, aquela família unida na arca, Noé e sua família. No parágrafo 157 da mensagem Semente da Serpente, o profeta disse: Noé e seus filhos, os quais foram Sem, Cão e Jafé, saíram na linha do justo. Aí veio a pergunta para o profeta: como a semente passou? O profeta responde: a semente veio na arca, exatamente como ela fez no princípio, através da mulher. Suas esposas, eles carregaram a semente de Satanás através da arca. Exatamente como Eva carregou a semente de Satanás para dar à luz Caim. E no parágrafo 159 da mesma mensagem, o profeta diz: dali veio Cão, com sua esposa e outros, e ele tinha uma maldição colocada sobre ele. E de Cão veio Nirode, o qual construiu a Babilônia. E isto chegou até Acabe e chegou até Judas Iscariote. Aquilo finalizou no anticristo. E agora está no espírito anticristo e o espírito de Cristo. Caminhando. Nós notamos que a arca era uma unidade. Alguém podia dizer, mas que povo unido. Foi bem unido esse povo. Aquilo era culto. Parece 40 dias a arca ficou fechado. Fugiu a memória? Um ano? Fechado? Mais de um ano. A arca fechada ali, culto, cerimônia, que bênção e ceia e comunhão. Que bom, que bom. Agora é só esperar o dia raiar, a água baixar. Que bom. Parecia uma unidade perfeita. Nós notamos que ali estava uma unidade composta. E como Deus poderia saber que ali estava uma unidade composta?
Como nós podemos saber se aqui nós estamos em uma unidade composta? Orando, jejuando, expulsando demônio, nós nunca vamos saber. Jesus orava, Judas também orava. Jesus expulsava demônio, Judas também expulsava. Os discípulos chegavam alegres, Judas também chegava. Então Deus, sabe o que Ele fez? Trouxe um escândalo. O justo Jó, o homem que pregou a palavra para a família, o homem que trouxe a família unida na arca, ao sair da arca, não sei porquê, não sei como, mas ele teve que plantar uma vinha, colher uvas, fazer vinho, tomar dela e ficar pelado no meio da família. Meu Deus, que coisa tremenda! Por que Deus faz isso? Porque ali tinha um cão no meio da arca. Ele tinha que chegar e fazer propaganda do pai despido, criticar o pai despido, sorrir do pai despido. E aquilo é suficiente. Você quer ver quem é fiel aqui? Deixa acontecer um escândalo. Deixa acontecer um escândalo. A Bíblia diz que é lícito que venha para manifestar os que são sinceros. O sincero sofre o dano. Os dois filhos sinceros, os dois filhos da linha correta, saíram nefasto e foram cobrir a nudez do pai. Ele era despido, mas era pai. Meu Deus, ensina isso para nós. Nós precisamos aprender isto. Vocês notem? Noé fez tudo isto e ele era inocente? Não. Qualquer um que chegasse poderia dizer: sem vergonha, malandro, você acabou com a igreja. Você envergonhou os filhos honestos. Oh Deus! Mas tinha que tirar os desonestos, meu Deus! E o povo que mais critica escândalos são os mais escandalosos. Toda pessoa que mede o outro tem medida para medir. Ninguém mede sem medida. A Bíblia diz isso: com a medida que tu medires, será medido. Não esqueça isso. Vocês que têm filhos, famílias, nós temos que crer nisto. Aleluias. Você diz: podem eles habitar juntos? O profeta disse, eles disse: podem eles habitar juntos? Você disse que eles estavam na arca? Irmão Branham, você tinha ali ambos, cão e Sete.
exatamente correto. Cã era do maligno e Sete era justo. Semente da serpente, parágrafo 160. O profeta disse que quando você encontra a unidade assim, eles fazem grandes coisas. Veja, o mundo hoje, quando as pessoas se unem, mesmo sob um plano errado, elas fazem grandes coisas. Mensagem Unidade de Deus, parágrafo 120. Quando saindo dali, eles construíram uma alta torre. E eles estavam muito unidos. Porém, Deus não estava unidos a eles. Vocês veem, são duas unidades ou não são? Unidade própria, mas não estava perfeita. Ali Deus estava sendo uma unicidade para eles. Deus não podia misturar com eles. Logo Deus desceu e se fez carne e habitou entre nós. 1 João capítulo 14. Maria achou-se ter concebida do Espírito Santo. Mateus 1:18. E ali Deus conosco. Mateus 1:23. E ele disse, o Pai: este é o meu filho que eu tenho amado, em quem tenho prazer de habitar nele. Mateus 3, verso 17. O único Deus e o unigênito. Uma única grandeza com a outra única grandeza saindo de si próprio. Não foi formando outra natureza. Pai, Criador, gens, Filho. Eu e o Pai somos um. São João 10, verso 30. O Pai está em mim. São João 14, verso 9. Uma unidade comum. Ainda não uma unidade perfeita. Ainda não é uma unidade perfeita. Unidade comum. Porque dois gêneros em uma personalidade. Porque Deus, Ele é perfeito em três. Ele sendo perfeito em três, ali Ele não estava perfeito ainda. Vocês notem que a unidade do Pai no Filho trouxe Deus com os discípulos. Mas não pôde fazer eles terem a unidade perfeita, porque os dois precisavam entrar nos discípulos. E ali eles não podiam entrar. Eles não podiam entrar. Era Deus conosco. Nós nunca podemos nos colocar na posição de Pedro, porque Pedro cortou a orelha de um. Ou porque o Tomé fez aquilo. Ou porque o outro fez aquilo. Porque eles não estavam na condição que nós estamos. Nós estamos na maior condição de todos os tempos. Ele podia cortar a orelha, porque ele estava com Deus. Ele estava com Deus, e ele podia cortar a orelha. Muitos denominacionais estão com Deus, por isso fazem coisas erradas que fazem. E eles estão com Deus. Mas nós não fazemos isso, porque nós não estamos com Deus. Deus está em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Oh Deus, ajuda-nos a entender essas coisas. Aleluias.
Aí vem a mensagem que o irmão Jamiro disse aí, eu já tinha marcado a minha, não vou desmarcar não. Mensagem unidade, parágrafo 157. Por isso que o profeta fala que mesmo os discípulos andando com Jesus, eles não tinham nenhuma unidade. Eles não tinham. Por isso que ficava assim, quem será o maior? Será que é eu? Será que é o senhor que é o maior? Quem que é o melhor pregador? Quem que é melhor aí? Qual que é o maior? O povo grita mais para mim, grita menos para os outros. Quem será o maior? Quem que vai ser chamado hoje? Se for pregar o fulano, não vou lá não. Mas se for pregar o fulano, gente do céu, se vocês souberem quão baixo é isso para um povo alto como nós, isso é baixo demais. Isso é baixo para um povo alto como nós. Eu estava pensando ali, vou chamar. Fui entrando ali, o irmão Luiz Carlos arrumou minha gravata, disse: você vai estragar a fita. Ele nem sabia que eu ia pregar. Aí entrei aqui, o irmão, olhei para o irmão Magalhães e falei: vou chamar ele para fazer oração. O irmão Gazão chamou. Espírito Santo trabalha desta forma. Um Espírito. Vocês estão notando que, graças a Deus, nós temos... É lógico que às vezes nós temos alguma casca. Temos alguma casca, alguma polpa meia bichada. Mas tem a semente que está boa. A semente está firme. Aleluia! Não olha para a casca do homem. Não olha para a polpa. Olha para a semente, olha para o que ele está crendo, confia no que ele está crendo. Se ele pregar alguma coisa fora da mensagem, você pode dizer: ele está fora do companheirismo, ainda que ele está junto com nós. Estar junto com nós não quer dizer junto, não quer dizer unidade perfeita. É amargo isso, mas eu posso falar. Aí nós ficamos: quem será o bispo disso? Quem será o maior no nosso meio? Por quê? Se o Espírito Santo está em mim, que tamanho que é ele? Será que ele vai me deixar lá, bater a cabeça na luz e fazer os outros encolher para baixo, ficar miudinho? Não pode ter um Espírito Santo falando se não tiver um Espírito Santo escutando. Deus falava com Adão e Eva, enquanto Adão e Eva era Deus. Deus só fala com Deus. Quando eles deixaram de ser Deus, Deus não falou mais nada com eles. Vocês já entenderam esse assunto? Aleluias! Agora veja bem. Eles não podiam nem crer em Jesus. Eles diziam: como é que o senhor fala por parábola? Diga claramente o que quer dizer. E ali não havia, o profeta dizia, ali não havia unidade nenhuma entre eles e os discípulos. E também os discípulos a discípulos, porque existe uma coisa, essa unidade, ela vai ter que ter uma unidade. É lógico que Deus está unindo individual agora com cada um, mas esse um tem que ligar com esse outro, esse tem que ligar com esse, Amém. Esse ligar com esse, ligar com esse, Amém. Esse aqui tem que ficar ligado, Amém. nascer ligado.
Amém! Amém! Nós temos que tornar-se amém! Ligado! Senão não vai ter unidade perfeita! Não, não, não! É só unidade composta! É um irmão falando do outro, é uma irmã falando da outra, é um irmão difamando o outro, olhando o erro do outro como se fosse uma coisa mais cruel do mundo. Aquele erro é uma purgação para ele. Deixa ele ser santificado. Meu Deus, nós precisamos aprender essas coisas. O que vem para mim não vem para você. Se você me ver na calçada amanhã, tenha misericórdia de mim. Eu sou eleito. Eu sou eleito. Simplesmente o meu ego talvez me levou para a calçada para pagar, para purgar aquilo que eu tenho de purgar aqui na terra. Você tem que entender isso. Leia a mensagem. Quem é esse Melquisedeque? Aleluias! Aleluia! Na mensagem de unidade, parágrafo 159, o profeta diz: eles andavam de mão dadas com Jesus, comeram com ele, dormiram, viram seus milagres, estavam associados com ele. Ele tão perto que nenhum irmão aqui poderia estar. Venceu o meu tempo já? Veja bem, parece que eu estou enxergando meio-dia já aqui. Vocês vão me dar um sinalzinho porque eu sou uma cabeça aí. Então veja bem, o profeta diz: nenhum irmão aqui poderia estar. Mesmo assim não tinha isto, não tinha nenhuma unidade. Eles não estavam preparados nem para pregar o Evangelho. E Jesus disse: não pregue mais. Não tente isso. Espera. E você fica, presta bem atenção. Jesus falou assim para Pedro, depois que ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele falou assim para São Pedro, assim: olha, quando você se converter, Pedro, fala isso para o pastor aqui. Derruba nós tudo aqui. Falar para mim que eu não sou convertido, meu Deus do céu. Mas a realidade é assim: enquanto você estiver fazendo coisas, fazendo coisas, porque a pessoa diz: não julga, mas Jesus diz: olha o fruto! Olha o fruto! Jesus mandou olhar o fruto. O que é isso? É julgamento. Ele diz: pelos frutos vocês conhecem. E nós estamos justamente na era dos frutos. É era da colheita. É era que quem é e quem não é mesmo. A era é esta que nós estamos vivendo. É frutos. Você não pode colher trigo no pé de carrapicho. Então vocês notem, o profeta diz: o espírito de unidade que o espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós os conhecereis, porque habita convosco e está em vós. Aí Jesus mostra as suas duas estadias. Ele mostra as suas duas estadias. Com a manifestação, Deus pôde trazer-nos de volta à unidade perfeita. Ele, nesta forma de Espírito, ele pode entrar em cada um de nós.
e nós sermos do mesmo tamanhozinho um do outro, a estatura de um varão perfeito. Estatura fala de tamanho. Eu não sou maior do que você. Você não é maior do que eu. Diga, eu não sou maior do que você. Você não é maior do que eu. Eu não sou maior do que você. Você não é maior do que eu. Nós não somos maiores nenhum que o outro, porque é um Espírito só que está dentro de nós todos. Vocês notem uma coisa, uma diferença da unidade própria. A unidade própria é o seguinte: numa pessoa pode entrar 2.000 espíritos. Ele recebe 2.000 espíritos e fica com uma força só. 2.000 espíritos fazendo uma força. Enquanto que a unidade perfeita é diferente. Um espírito pode entrar num milhão e milhões de pessoas. Aleluias! E fazer uma força só. Nesses milhões e milhões, que eu não sei quantos milhões tem. Mas ele sabe. Aleluia. Agora veja bem. O diabo pode entrar muitos em um corpo, mas não pode trazer todo mundo no mesmo espírito. É por isso que traz uma denominação de um jeito, outra de outro, outra de outro, outra de outro. Uma crê no véu, outra tira o véu, outra põe a manga comprida, o outro tem que usar vestido comprido, o outro pode usar só short, o outro pode pintar os lábios, o outro pode fazer isso. Cada espírito faz pela igreja fazer uma coisa. Mas vocês notem bem, aqui nós estamos, parece, nas 17 igrejas, partes, né, de 17 igrejas. O espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo, o povo é o mesmo, a fé é a mesma. O Deus é o mesmo. Se não pode cortar o cabelo na minha igreja, na sua também não pode. Você não é maior que eu. Aleluia. Se puder na sua. É porque você não é maior do que eu também. Eu também não sou maior do que você. Ser um é isso aí, irmãos. É por isso que tira esse negócio, né? Nós somos os crentes que mais cremos no quintuplo de Efésios. Nós cremos nos apóstolos, nos bispos, nos pastores, nos mestres. Nós cremos em tudo. Porque Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Então vocês notem bem uma coisa aqui. Eles foram para Jerusalém esperar a promessa. Eles viram que eles não tinham condição de pregar mesmo. Eles sentiram. Jesus falou, está falado, né? Não é? Ninguém se pôs a pregar. Jesus falou, está falado, vamos esperar lá. Mas como entrar nesse lugar? Esse povo religioso, isso é bravo, isso está matando gente que crê diferente de nós. E como nós vamos entrar? Um a um, vai para o corredorzinho, um a um e sobe lá em cima. Fica escondido lá, esconde um pouquinho do mundo. Esconde um pouquinho ali, mas tinha uma promessa em Joel 2, Deus falando: o meu espírito eu derramarei sobre toda a carne. E tinha gente que cria nisso. Que bom é quando você prega para quem crê. Aí quando você prega para quem não crê, não tem jeito. Eles criam
eles ficaram caladinhos, com medo. Mas quando aquele Espírito desceu, que bom! Isto pode agora mudar nosso ser. Que bom é o Espírito Santo descer para mudar o nosso ser, mudar de mortal para a eternidade. E Pedro e os demais desceram de lá corajosos. Corajosos para matar? Não, corajosos para morrer. O mestre já tinha morrido, mas tinha mostrado para eles que vivia. A tumba estava aberta e eles agora sabiam que ele subiu e prometeu voltar. O Deus comum, a unidade comum, o sangue veio e entrou no nosso povo, na nossa fé. O sangue dele me deixou limpo e te deixou limpo. Por isso que ele diz, eu e o Pai e nós em vós, sangue e Espírito. Nós temos que ter o sangue e o Espírito. O sangue te livra de todo pecado, de toda mancha. Ele olha para nós debaixo do sangue. Ele não vê nós diferentes um do outro. Ele vê nós todos brancos como a lã. Oh, meu Deus! Aleluia! Essas diferenças de pessoas, Deus não está vendo isto. Ele não está olhando pelo que você é. Ele está olhando pelo que você quer ser. O profeta disse isso. E se eu estou em dificuldade, eu quero ser santo, eu quero ser limpo, eu quero ser salvo, eu quero subir. E o sangue dele me fez limpo. Eu posso regozijar. Você pode também. Regozije no sangue. O sangue te deixa limpo. E quando o sangue te deixa limpo, você note bem, Deus mandou primeiro o sangue para depois mandar o Espírito. Ele não podia fazer de outro jeito. Ele tinha que mandar o sangue para depois mandar o Espírito. O sangue veio, eles mataram, o sangue derramou, nós estamos livres. Mas ele ficou 40 dias com eles aqui na terra, ensinando que ele vive, eu vivo. Ele estava ensinando que vive. Quando faltava 10 dias, ele deixou o mundo vazio. E o temor veio. O medo veio. Você já pensou 2 dias sem Deus na terra? Que será? Ele ficou 10 dias. A terra ficou 10 dias sem Deus. Isso é o tipo da grande tribulação. Quer dizer, paralelo. Não vou dizer tipo, porque eu não ouvi o profeta falar tipo disso. Paralelo com a grande tribulação. Ela vai ficar 3 anos e meio sem o Espírito Santo intercedendo. Ficou 10 dias. E eu faço questão como que esses discípulos tinham medo. Como isto era ruim. Como isto era difícil. E eles amoitados. Mas o Espírito desceu. Meu Deus! Quando
família dele aqui. Homens corajosos por causa do Espírito Santo, não corajosos por causa da personalidade. Ninguém de nós temos coragem, pessoal. Se Deus sair de nós, nós somos bufinos. Mas quando Ele entra dentro de um homem, dentro de uma mulher, ela vence. Ele vence. Aleluia. Ele vence. Aleluia. Aí ele vem e diz para eles assim: olha, você não sacrifica a Páscoa do Senhor teu Deus em qualquer lugar. Você sacrifica a Páscoa do Senhor teu Deus no lugar que o Senhor teu Deus escolher para pôr o seu nome. Deuteronômio 16, verso 2 ou 5. Então Jesus disse: Pai, manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Eles eram teus e tu me destes. Nós éramos dele e Jesus deu de volta para ele. Tu me destes e guardaram a sua palavra. São João 17, 6. O profeta diz: o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo é a palavra. São João 1. Este é o lugar de adoração, único lugar, parágrafo 172. Nós somos carne e osso dele, porquanto somos a noiva de Cristo. Vocês creem? Bem, ele morreu por nós, e agora nós temos morrido para nós mesmos, e estamos enterrados em seu nome, para que não sejamos mais deste mundo, mas dele. Portanto, a família na terra e no céu também tem nome. A família de Deus na terra e no céu também tem um nome. Chama-se Senhor Jesus Cristo. E eu gosto de ouvir quando o profeta fala: a senhorita Brana, a senhora, ele fala o sobrenome. Ele chama a mulher pelo sobrenome, que nós falamos português aqui, nós falamos errado. Quando nós estudamos na escola, nós estudamos assim também. É que hoje não sei o que virou. Mas nós estudamos que o nome, vamos supor, eu chamo Euclides, e esse não é meu nome. Meu nome é Paro. Euclides é o meu cognome. Então, nós aprendemos aqui há muitos anos. Eu sei que tem gente. No Brasil. O americano não usa até hoje. Então, o nome que nós falamos nome é o cognome. Então, quando nós recebemos o nome de Jesus Cristo, o nosso nome fica para trás. Você chama Senhor Jesus Cristo, família Jesus Cristo, irmã da família Jesus Cristo, irmão da família Jesus Cristo. Tinha que ser Jesus Cristo Gazon. Olha, irmão, pensa nisso. Vocês estão pensando? Então, sacrificar a Páscoa no lugar que o Senhor teu Deus porá o seu nome. Agora veja bem. Qual é o nome da família no céu? É Jesus Cristo. Qual é o nome da família na terra? É Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo não está na família de Deus.
É difícil falar isso, mas não é impossível. Seu nome será chamado Emanuel. O anjo falou isso para Isaías 7,14. Quer dizer Deus conosco. Quando o anjo visitou Maria para anunciar o nascimento do menino, disse para Maria, lá por o nome de Jesus. Lucas 1, verso 31. Veja, outro nome de Deus. Vamos voltar lá? Lá Deus onisciente é existente por si mesmo. Depois Jeová, existente de uma família, criador de uma família. E agora Jesus, salvador dessa família. Existe com a sua família. Isso. Jesus, salvador da família. Por isso, quando nós aceitamos Jesus, é porque nós somos da família. É uma família unida. Agora veja bem. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Aqui agora vocês começaram a ver uma trindade, não viram? Pai, Filho, Espírito Santo. Parece que eu só falei isso. Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus uma coisa, Jeová outra, Elohim outra. Mas nós cremos numa trindade. Porque de todo jeito tem duas. O profeta disse, tem dois unicistas. Alguém perguntou para ele, o senhor é unicista? Ele diz, eu sou unicista, porque eu creio num só Cristo. Mas não sou unicista como a organização unicista é. Que crê só em Jesus e batiza só em Jesus. Só Jesus, não usa nem Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu sou unicista, porque nós somos unicistas, nós cremos num só Deus. Nós não cremos mais do que um Deus. Quem crê mais do que um, levanta a mão. Quem crê mais do que um, levanta a mão. O povo aqui está tudo crente mesmo, a unidade da fé. Então, nós somos unicistas, mas nós somos da Trindade também, somos trinitaristas. E nós somos da unidade também. Nossa religião é difícil. Eu falei que nós somos católicos. Agora nós já somos da unidade. Nós somos a Assembleia de Deus. Nós somos o Adventista. Nós estamos esperando o advento de Jesus Cristo. Nós somos testemunhos de Jeová porque nós somos junto com Jesus. E Jesus é testemunho de Jeová. O que mais que vocês querem que nós somos? Congregação cristã. Congregação cristã. Tem congregação mais cristã do que essa? Não tem. Aqui não se mente, não se dá cano. Se der, não é. Não se mente, não se dá cano. Não se fala coisa errada, não se vai no cinema, não se vai no campo de futebol, não se torce para o Brasil, nem para o Palmeiras. Quem torceu aí? Levanta a mão, deixa eu ver. O povo está com medo de torcer. Nós não fazemos nada disso. Católico Universal do Reino de Deus. Católico Universal do Reino de Deus. A gente não vai deixar esse povo que está visitando confuso. O povo vai sair daqui apavorado. Mas é isso mesmo. Mas vamos ver então. Porque tem uma unidade de Deus e tem uma unidade do diabo. Tem uma unicidade de Deus e tem uma unicidade do diabo. Quando você crê só em Jesus, você já pega só o sangue e deixa o Espírito Santo de lado. Sem o Espírito Santo você não tem a redenção do corpo. Veja bem. Então, tem a trindade de Deus e tem a trindade do diabo. Então nós vamos ver como o profeta demonstra isso. Na mensagem Não Sabeis, parágrafo 96, ele mostra a diferença das duas trindades. Ele disse, deixe-me desenhar um círculo, e então outro círculo,
e outro círculo. Então ele começou a desenhar um círculo. Ele pôs se alguém vai gravar, depois pega aqui e leva lá. Ele pega um círculo, desenhou um círculo, dentro desse círculo desenhou outro círculo, dentro desse círculo outro círculo. Aí ele disse lá, nessa mensagem Não Sabeis, parágrafo 96, esse círculo aqui é você. Ele diz, você é corpo, alma, espírito e alma. Aí ele disse, e esse é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é uma unidade perfeita. Você está vendo 2 aqui? 3. Está vendo? Está vendo 1. Está vendo um círculo com 3 círculos, mas é um círculo. Agora, quando se fala da unidade, da trindade do diabo, ela é assim, eles criam assim, está unido. Mas é um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Até quando eles oram, eles dizem assim, em nome do Pai, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Essa é do diabo. Isso é unidade composta. Aqui está composto, 3 círculos. Aqui está perfeito. Aqui está perfeito. Deu para entender? A diferença da trindade nossa? Nós cremos no Pai. Olha aqui. Nós não cremos no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Nós cremos no Pai, no Filho. O Pai no Filho e o Espírito Santo. Por isso Jesus, quando mandou lá em Mateus 28, 19, ele deu olha, tem vezes que as pessoas dizem, nós não precisamos aprender português. Eu já cheguei à conclusão que a coisa que nós temos que aprender é português. Porque ele lá diz assim, olha, ide e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E se as pessoas estão ensinando assim, eles lêem lá e dizem assim, ele mandou para batizar no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Ele não falou assim. Ele falou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esses 3 testificações de um Deus. Ele foi Pai porque gerou o Filho. Ele é o Espírito Santo porque ele era o Pai. O Espírito Santo que nós recebemos agora não é outro senão aquele que gerou o próprio Jesus. Vocês têm que entender, nós temos que ser livres de unicidade, desses unicistas, desses trinitarianos que tem também por aí, desses dualistas. Isso é bem claro. Se tivesse a Bíblia, olha, o português foi muito bem passado do grego para o inglês e do inglês para o português. Foi muito bem passado. Se vocês prestarem atenção na Bíblia, ela deixou bem claro. Se Deus tivesse que falar assim, ele tinha que falar em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nomes, ele tinha que usar o plural no primeiro, na preposição. Ou senão ele tinha que falar assim, sendo batizado em nome do Pai, nome do Filho e nome do Espírito Santo. Aí ele tinha que definir as personalidades. Eles não definem, a Bíblia não define as personalidades e também não pluraliza, que é uma palavra difícil de eu falar, pluraliza, né? Pluraliza a divindade. Vocês notem bem isso. Então nós cremos, aí o profeta vem aqui e diz assim, olha, ele diz assim, deixe-me desenhar um círculo, então outro círculo dentro desse outro círculo. Então são 3 círculos. Esse é você e esse é Deus. Deus numa trindade é um. E sem uma trindade não é Ele. Tampouco você pode ser manifesto sem ser uma pessoa trina. Corpo, alma e espírito. Assim é Deus. Uma tríplice unidade de um ser.
Note bem esse sentido dessa palavra, que ela tem muito significado. Nós cremos numa tríplice unidade de um ser, não numa unidade tríplice de seres. Aqui é uma tríplice unidade de um ser. Uma tríplice unidade de um ser. Aqui é uma uma unidade tríplice de seres. Uma unidade tríplice de seres. Tem três coisas separadas. Ela vai dar composta. E essa vai dar perfeita. Porque a perfeita é uma dentro da outra. A perfeita é uma dentro da outra. A perfeita ela não é. Toda que está externa não é perfeita. Ela está unida, mas não é a unidade perfeita. Porque é aí que vocês vão entender. Isso é a unidade composta. Isso aqui está unido, mas ela não está aqui dentro. Agora, o que está dentro dessa mensagem aqui está aqui dentro. Então, aí ela é uma unidade perfeita. Esse aqui está ali perto, aqui, está unida, né? Mas está perto, né? Esse aqui chama-se união também, está perto, mas não é perfeita, porque essa aqui é um livro, esse aqui é outro. Mas o que está aqui dentro dessa mensagem está aqui dentro dessa Bíblia. Então aí é perfeito. A substância, porque nós não estamos falando de matemática, nós estamos falando de substância. Aqui ela é matemática, é unidade matemática, unindo-se uma unidade com a outra. Aqui ela não é matemática, ela é substância, substantivo. Está dentro desse. Amém? Bom, irmão, o que eu pude esclarecer foi mais ou menos isso. Nós só vamos prosseguir. Só um pouquinho, tem mais um minutinho? Tem, né? Mas já é 11h30, né? Mas só mais um pouquinho, para mim não ficar assim, sem uma conclusão, né? Vemos que o profeta diz: as pessoas estão se unindo nesta grande ceifa do Concílio Mundial de Igrejas. E você terá que passar por isto. Não pode ficar fora disto. São duas unidades só. Não tem esse negócio de muitos e muitas unidades. É a composta e a perfeita. A unidade de Deus e a unidade do diabo. Você vai ficar sozinho ou sair disso, ou entrar nisso. Lá não vai haver meio chão. O profeta fala assim: meio chão. Isto será a marca da besta. Nenhum homem pode comprar ou vender a não ser que tenha a marca ou tenha obtido a divergência. Fique fora disto, fuja disto. O Deus que eles clamam estar servindo os destruirá, ou destruirão. Ó Deus, bem Jesus orou para isso, que todos nós fôssemos um. Então também ele disse: como pode dois juntos andarem sem estar em acordo? Ele disse: como o Pai e ele é um, aquele Deus deseja que sempre sejamos um. Semente da divergência, parágrafos 77 e 78. Agora, os discípulos nunca tiveram condições. Eles nunca tiveram condições. Nós não podemos julgar eles naquela falha deles. Nós temos que julgar a nós mesmos, porque nós temos condições. Nós temos condições. A não ser que estamos enganados, ou que estamos nos enganando, não enganados na doutrina, mas enganando a nós mesmos, como ser sem ser. Você sabe que a gente pode enganar assim, como ser sem ser. O profeta chega a falar, eu pelejei para achar a mensagem, mas não consegui. E quando uma pessoa finge amar o outro, de jeito nenhum aquela pessoa que ele está amando recebe o amor. O amor é uma coisa
O profeta fala isso, a pessoa, o amor, ele tem atributos. O amor tem atributos. Aí o profeta ainda mostra o caso do boi. Ele lá amando o boi recebeu a influência do amor dele. Toda pessoa que tem raiva de gato, o gato pula para os 4 cantos da parede quando chega na casa dele. O amor é substância. Agora você faz a questão entre nós. Nós não podemos ter esse amor falso, fingido, mentiroso. Deus tem que arrebentar nós. Ele tem que arrebentar nós. Você não pode amar nada que não fosse de sua própria natureza. O amoroso tem que se unificar com o amor. A igreja é sua condição 37. Não adianta fingir. Fingimento tem que sair. Porque o sinal da besta vem aí, gente. Nós podemos caminhar junto até um certo ponto. Mas vai ter um ponto que não vai caminhar mais junto. O joio e o trigo vai junto até a colheita. Mas quando vier a colheita não vai junto mais. Isso não pode acontecer no nosso meio, com a mensagem que nós temos recebido. Eu fico pensando, por que nós estamos unidos aqui? Eu fico meditando, a quem nós devemos esta união? E vocês vão dizer assim, é lógico que nós devemos ao Espírito Santo. É lógico, mas em quem esse Espírito Santo está? Em quem ele entrou? Em quem ele principiou esta obra aqui? Meu Deus! Se aquele Espírito começou em 1971, quem são desse tempo, levante a mão para mim, por favor. Quem são de 1971, levanta de pé e levante a mão. 71 e 72 também, vamos por 72 para aumentar um pouco, que foi o princípio da nossa jornada. Que foi o princípio, ficam de pé com as mãos levantadas, eu estou desejando isso. Foi o princípio da nossa jornada. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente, você está com a mão levantada. Foi o princípio da nossa jornada. Foi o começo desta união. Um só Espírito. Mas também nós estamos aqui na unidade da fé. Sem unidade da fé não se une o Espírito. Sem crer na mesma doutrina. Nós temos que agradecer, Goiânia, meu Deus. Nós temos que agradecer ali. Porque aquilo não deixou. Aquele lugar não deixou. Aquele ministério não deixou o ismo tomar conta de nós. Nós começamos com tantas dificuldades, com tantas lutas, com tantas ofertas, com tantos calos nas nossas consciências. Mas nunca um ismo entrou. Logo vem, alguém se levanta, alguém se levanta, alguém se levanta, alguém se levanta, e não deixa, nós temos que ser homens. Nós temos que ser homens para isto, porque Deus escolheu nós para isto.
escolheu para isto. 7 homens. Aqui não funciona. 7. Agora eu gostaria que esses homens que principiaram, 7 comigo ou fora? E esses homens que começaram, e essas pessoas que estão aí que começaram também, que levantaram as mãos, vamos orar por os demais que não começaram, que talvez estão pensando que estão passando numa luta pior do que a nossa. Não, vocês estão muito mais felizes do que nós começamos. É verdade? Nós começamos com tantas dores, com tantas dificuldades. Portanto, nós estamos aqui, homens, que podemos sentir as nossas feridas curadas e podemos curar os demais. Podemos curá-los, porque o bálsamo desceu, o Espírito Santo desceu. Este ministério foi formado por profecia. Vamos orar para os demais que estão passando a jornada primária. Faça a oração, irmão. Todos com os olhos fechados nessa hora. Muita reverência, cuidado. Os que não são de 71, 72, ouça as orações. Os que são de 71, 72, vai orar para os demais. Senhor Jesus, grande Pai poderoso, nós estamos numa hora tremenda e o Senhor está abrindo os nossos olhos, abrindo, Senhor, refletindo essa luz no nosso caminho, para nós vermos o que nós somos, aonde estamos chegando, nos guardando, meu Deus, Senhor, nos conduzindo no restinho da jornada, nesse pedacinho curto pela frente. O Senhor está cuidando de nós com a palavra poderosa. Quando Satanás tem se levantado velozmente, o Senhor tem enviado o seu Espírito para nos ajudar fortemente a combater nada, Senhor. Ó Pai Celestial, Deus de misericórdia, São Paulo disse que aquele que começou em nós a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós estamos crendo nisso dessa maneira, Senhor. Nós vimos algo começar pelo Senhor nessa nação, e o Senhor é poderoso para concluir isso nessa nação. Ajuda a nossa fé, Senhor. Meu Deus, esforça a nossa coragem. Não deixa que o inimigo venha embotar a mente de nenhum, Senhor. Em nome de Jesus nós te rogamos nessa hora, Senhor, que é o começador da boa obra, é o terminador desta obra. Em nome de Jesus, o Senhor repreende qualquer mal que queira atingir as mentes, meu Deus. Ajuda-nos a ver isso, que é uma hora séria. Meu Deus, eu quero permanecer como 100. Eu não quero ser cão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a permanecer nessa posição. Permanecer nela, meu Deus, para a tua honra e a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Eu gostaria que o pastor Iraci simplesmente falasse qualquer coisinha. Eu não sei o que é que o senhor quer falar, mas... Bom, perguntou de 1971. Eu sou antes de 1971. Já no início de 1970, eu já congregava com o pastor Joaquim Gonçalves em Goiânia.
e ele já pregava esta mensagem. Digo porque antes que ele conhecesse essa mensagem, ele já tinha pregado contra o ecumenismo. Ele já dizia que as igrejas iam unir. Ele já tinha pregado sobre os 4 animais do Apocalipse. E ele foi levado e quase preso por causa disso. Então ele já estava caminhando. Ele já tinha o espírito da mensagem. E eu fui um dos bem-aventurados que presenciei tudo aquilo. E eu creio que o que nos falta, Deus vai completar. Deus vai completar. E a minha palavra é esta: ore por nós, estes primeiros, para que o comodismo não tome conta de nós. Peço oração por todos para que sejamos energizados pelo Espírito de Deus. E aos mais novos, que eles não venham se envaidecer. É a palavra que eu tenho. Orem pelos antigos para que não se acomodem. E orem pelos mais novos para que não venham se envaidecer, ser desrespeitador, mas permanecer humildes. Esta é a minha palavra. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmão. Eu agradeço toda a vossa força. Creio que Deus tem nos ajudado. E o pastor, Essa mensagem que você pregou é um programa de Deus para 41. pode falar. Pode parar 41, é o programa de Deus. Também. Parágrafo 41 da mensagem: semente não herda com a palha. Agora é por isso que tão fortemente estou hoje. E achei que esta seria uma boa ocasião, porque não sei quanto tempo mais estaremos juntos. E talvez eu pudesse, se de alguma maneira Deus me ajudaria a mostrar-lhe o motivo de eu tão firmemente denunciar religião organizada. Está vendo? Veja, isso não pode herdar com o programa original de Deus, porque a organização não é de Deus, é do homem. A primeira igreja que chegou a ser organizada em todo o mundo foi a Igreja Católica Romana em Niceia, Roma. Apocalipse 17 disse: ela era uma prostituta e todas as suas filhas eram meretrizes. E uma prostituta é uma mulher que não vive fiel ao seu marido. E uma meretriz é a mesma coisa. Mas veja você, mesmo assim, ela se tornou uma igreja e um sistema organizado e separa os irmãos. Tentamos organizar todas as igrejas juntas, não funcionará. Nunca funcionou. Não funcionará nunca. O Concílio Mundial de Igreja, elas simplesmente estão fora do programa de Deus. Amém? Bom, a palavra com o pastor. Obrigado, Deus abençoe. Aleluia. Pois bem, irmãos amados, quantos podem dizer um amém bem forte? Amém! Agora, às 2h da tarde aqui, toda a mocidade, todos que podem estar, né, poderão participar do culto, todos. Agora, todos os que são solteiros, não são casados, né, não importa a sua idade, você faz parte desse trabalho, né, com a mocidade, né, e ore em espírito. Se alguém não pegou a lembrancinha, que é geral para todos, ao sair lá fora alguém tem, viu, para entregar, está lá na porta já. Tem uma lembrança? Já vai chegando mais cedo a mocidade, viu? Para quando chegar 2 em ponto, o pastor começar e não faltar nenhum jovem. Amém? Você não veio aqui para arrumar casamento, né? Eu vou lá arrumar um casamento. Pode ser que arruma, eu quero dizer, não veio aqui só com esse objetivo. Mas aqueles que vieram só com esse objetivo não devia ter vindo.
Se arrumar, nós ficamos felizes, faremos seu casamento com muita alegria e animação. Hã? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se o casamento for acrescentado, é bênção. Muito bem, obrigado. Isso é bonito. É bonito. Isso é bonito. Agora, eu sei de um caso, viu, irmão? Estou referindo a um caso, não a todos, a um caso desse aqui já no nosso encontro, do que eu falei agora mesmo. Veio para arrumar casamento, só para isso. Não devia ter vindo, só isso. Bem, vamos ouvir Família Unida. Deus os abençoe, um abraço. O culto à noite às 17 horas, encerramento às 17 horas. Vive em consagração. Que coisa linda é a família reunida, mas já firme e destemida, e não perde a direção. Que coisa linda é a família consagrada, e por Deus é amparada, é uma família de cristãos. Nessa sã comunidade só existe o amor. Que coisa linda é a família reunida, marcha firme e destemida, e não perde a direção. Que coisa linda é a família consagrada, e por Deus é amparada, é uma família de cristão. Eu agradeço, oh meu Deus, por tudo isso. Vejo a família de Cristo.